Olá, meu nome é Jéssica da Silva Santos, estou no nono período de Engenharia Ambiental e Sanitária e sou bolsista FAPEMIG. E hoje vou apresentar o trabalho Classificação Visual do Grau de Erosão Hídrica em áreas irrigadas por pivô central no sul de Minas. E esse trabalho foi orientado pelo professor Victor Buono Batista. E para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você sabe o que é um pivô central? O pivô central é uma tecnologia muito utilizada para a irrigação da agricultura brasileira. Ele funciona como um grande equipamento que gira em torno de um ponto fixo, aplicando a água de forma circular sobre as lavouras. E o pivô central é um sistema muito estratégico, porque ele garante produtividade e segurança alimentar, e principalmente em regiões com as chuvas irregulares. Mas existe um problema. Quando a taxa de água aplicada no solo é maior do que a capacidade de infiltração, ocorre o escoamento superficial e aí se iniciam os processos de erosão hídrica. Esse processo de erosão pode comprometer muitas coisas: a qualidade do solo, reduz a eficiência do sistema e ainda pode gerar grandes impactos ambientais. E é nesse contexto dos impactos ambientais que o nosso estudo entra. A irrigação por pivô central é essencial para a agricultura brasileira, mas quando utilizada de maneira excessiva ou de forma incorreta, pode-se iniciar os processos erosivos e, com o tempo, agravar a erosão. Então, nós buscamos tentar entender como esse tipo de irrigação influencia o processo de erosão hídrica, e aí estudamos essa influência em vários cenários: sazonal, regional e temporal. Então, o objetivo do nosso trabalho foi analisar e classificar visualmente o grau de erosão hídrica causada pela irrigação do pivô central, exclusivamente aqui no sul de Minas Gerais. E daí nós usamos análises atemporais dos anos de 2016, 2021 e 2024. Primeiramente, os arquivos foram baixados do site da ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Logo depois, esses arquivos foram abertos no QGIS para localizar os pivôs centrais que estão no sul de Minas. Assim que localizados, a coordenada foi copiada e aberta no Google Earth. Depois de analisados por mim os pivôs centrais, foi utilizado um método de tabela para depois eu conseguir analisar os dados. Então, foram colocados todos os dados dos pivôs centrais, os anos e o grau de erosão de cada um deles. Como essa classificação foi feita? A classificação foi feita seguindo uma tabela que foi criada por classificadores de erosão profissionais. O grau de erosão foi dividido de 0 a 3, em que o 0 é a classe sem erosões visíveis, classe 1 com sulcos antigos, classe 2 eram os pivôs que tinham uma erosão sim, mas era uma erosão que ocupava em até 25% da área. Agora, a classe 3 eram os sulcos severos, que ocupavam maior do que 20% da área do pivô central. No total, foram analisados 35 pivôs centrais aqui no sul de Minas Gerais. E, por fim, os resultados foram analisados com o de Cristalina, que fica em Goiás. Cristalina é referência na irrigação nacional e possui mais de 65 mil hectares irrigados por pivô central. Agora falando dos resultados. Quando analisados todos os pivôs centrais do sul de Minas Gerais, foi concluído que 41% desses pivôs centrais apresentam algum tipo de erosão hídrica. No entanto, a maior parte dessas erosões são de baixa intensidade, ou seja, classe 1. Já em Cristalina, pode ser observado que 29% da área irrigada apresenta a erosão severa e sistêmica. E essa diferença de porcentagens está associada ao regime de chuvas e, é claro, à grande escala de irrigação. Cristalina utiliza os pivôs centrais muito mais do que aqui no sul de Minas. É importante destacar aqui que, mesmo que a porcentagem de pivôs com erosão seja maior no sul de Minas do que em Cristalina, a severidade dos processos erosivos em Cristalina é muito mais alta. Logo, podemos concluir que os resultados só nos reforçam que a erosão hídrica ela vai existir, mas ela não vem de somente um motivo. E também evidenciam a importância de se adotar práticas de conservação de manejo do solo. E também o monitoramento contínuo dessas áreas para evitar que a erosão se agrave. Concluímos então com esse estudo que, embora no sul de Minas apresente sim algum grau de erosão, ainda assim esse grau de erosão é menor quando comparado à Cristalina. E isso nos mostra
que a escala de irrigação é determinante para o agravamento do processo erosivo. Assim, é esperado que, à medida que mais áreas sejam analisadas, a proporção de erosão no sul de Minas seja relativamente menor do que em Cristalina, já que Cristalina tem muito mais áreas irrigadas do que o sul de Minas. Bom, mas isso não significa que o problema deve ser ignorado. É de extrema importância aplicar medidas de manejo de conservação do solo, mesmo que o solo ainda não tenha erosão, para evitar o agravamento da mesma. Bom, espero que você tenha gostado do trabalho e que a didática tenha ficado acessível para todos. Gostaria de agradecer primeiramente ao meu orientador Victor Buono, gostaria de agradecer também à FAPEMIG, que está financiando o projeto, e à UFLA, que é essa faculdade maravilhosa que possibilita nós, estudantes, a sermos cientistas.